Sejam bem-vindos ao nosso canal. O tema de hoje adentrará efetivamente ao Novo Testamento, onde procuraremos trazer aspectos históricos e simbólicos sobre a genealogia e anos iniciais de Jesus. Para iniciarmos nossos estudos, o Evangelho de Mateus e Lucas apresentam a ancestralidade de Jesus, que é descrito como herdeiro de Davi. Aracides, como se molda a genealogia de um Salvador? Não pode, por exemplo, vir de outra linhagem? Todo Cristo deve vir de uma linhagem de reis? Então, Amanda, olá a todos, sejam bem-vindos. Essa linhagem, até como nós trouxemos no outro episódio em relação a esse Salvador, nós, de uma forma interna, nós começamos a construir e colocar todo esse caos, esse inconsciente nosso dentro de uma ordem. Para construir essa ordem, então todo o humano que se candidata a ser esse herói, esse salvador, criar esse salvador interno, ele tem que iniciar fazendo o quê? Toda uma organização. E dentro dessa organização ele vai, dentro do conhecimento que ele vai obtendo, ele vai criando as suas tribos. Então até como a gente sabe lá que foram criadas 12 tribos, né, de Israel. Então, nós também construímos essas 12 partes internas. Então, não especificamente nós precisamos estar vindo de uma linhagem X. E sim, nós temos que criar essa linhagem dentro de nós, onde uma dessas partes, ela se candidata aí a se colocar, se prostrar às leis. E aí, claro, as outras 11, elas vêm percorrendo também todo esse processo. Então, esse olhar de um rei que você colocou, sim, a gente vem dentro de um reinado, que é o próprio Deus, onde nós somos filhos desse Deus, e que em algum momento nós temos que criar o nosso próprio reinado. E aí que adentro esse Cristo Salvador, que ele cria um reino, mas esse reino, ele é interno, ele não é um reino aqui, como nós, geralmente, dentro de um olhar egóico, nós queremos criar. Então, esse governar internamente é bem íntimo, é bem nesse olhar realmente do ser. Então, em algum momento, nós também precisamos sintetizar essas 12 tribos. E que daí vem o Cristo como esse sintetizador, que é o 13º, que sintetiza todas as outras 12. Então, respondendo a tua pergunta de uma forma mais direta, então não precisa vir especificamente lá da tribo de Judá, né, como a gente vê, porque as pessoas que não estão atreladas a essa tribo, então não tinha como se salvar. E a gente sabe que não. Essa libertação depende realmente de cada um de nós. Bem colocado. Primeiramente, então, sejam bem-vindos, né, a mais um episódio. A gente está adentrando cada vez mais aqui, então, nesse contexto e aprendendo aqui, né, todos juntos. É interessante essa questão, né, porque, então, se eu não vim dessa linhagem, né, da tribo de Judá, então, né, não posso ser um Messias, um Salvador interno de mim mesmo, né, não tem como. A gente olhando até pela natureza, a gente vê, né, pegando uma questão que eu acho bem interessante das abelhas, né, a rainha, ela não nasce rainha. Vocês verem que é uma operária, né, é um germe que está ali, que nasceu, que é tratada com um néctar, e esse néctar torna ela, né, a majestade dessa colmeia. Então nós todos, como operários aqui também, se pegar desse néctar da transmutação e pouco a pouco for alimentando esse Cristo, nós nos tornamos a linhagem de rei. Aí seremos, né, da mesma forma ali, o mestres de si mesmo, com a regência, fazendo toda essa subida que a gente falou pela coluna até conseguir essa coroa. Porque a coroação dos reis, na verdade, é interna, não é externa, porque o homem dando a coroa é uma questão supérflua, é uma questão material. Agora, quando a gente conquista ela internamente, é onde a gente chega até, no outro episódio a gente falou, né, da subida dos chakras, das igrejas, onde a gente alcança Saturno, onde ele é coroado.
essa coroa real, sim, simboliza essa linhagem pura. Porque nós viemos purificando toda essa derivação nossa, construindo esse reinado, adentrando e sentando nesse trono. Porque hoje está sem rei, né? Está desordenado por falta dessa consciência. Tanto que, desse ponto, a gente pode dividir em duas partes. A primeira, porque então Jesus Cristo veio dessa linhagem por conta de um drama cósmico, por conta das próprias profecias que a gente mencionou no nosso episódio anterior. Então existe um drama cósmico, existe toda uma questão profética atrelada a isso. O que nós precisamos olhar também é esse reinado futuro, que daí é o reinado que nós conquistamos. Porque ser de uma linhagem se trata de uma questão de energia. Eu preciso ter vibração suficiente para adentrar nesse reinado. É como Jesus Cristo, ele trabalhou de tal forma que ele teve vibração, ele teve energia suficiente para adentrar nessa linhagem e se tornar de fato aí o Messias. Da mesma forma nós. Tem todos esses reinos, todas essas 12 tribos, elas são internas, elas falam de um processo interno nosso. O que a gente precisa trabalhar na transmutação muito bem mencionada pelo Sidney, para que a gente se torne, entre nesse reinado, se torne esse rei, falando de uma questão crística, se torne esse rei adentrando por um trabalho interno. Né? Não tão simplesmente por eu carregar no meu nome um determinado sobrenome. Então eu sou desse sobrenome que está atrelado a... Fui buscar nos registros, nossa, minha linhagem também é a linhagem de Davi. Então eu tenho um sangue que vem dessa linhagem. Não quer dizer nada. Porque quantos que tiveram também, né, a linhagem, como mencionado já, da tribo de Judá e outras tribos, mas se você não faz um trabalho interno, você não torna viva essa linhagem real. Sim, e essa vibração, como você colocou, a gente só adentra quando faz toda essa purificação, né? Como o Sidney veio trazendo. Enquanto eu tenho esses agregados ainda, deixando comandar toda essa máquina, né? Então... Não tem rei. Não tem rei. Não tem regência. E até como o Sidney bem colocou em relação a essa analogia da rainha, então nós criando esse rei interno, aonde nós, claro, olhemos de momento para as leis, aonde nós nos prostramos a esse rei, que são as leis. E por isso que não se deve ter ou adorar outros deuses, porque a lei é uma coisa só. Então, se nós começamos a olhar para várias entidades e uma coisa falou uma coisa, outra falou, opa, tem alguma coisa errada. Então, olhamos de princípio até para a lei da ação e reação, onde a gente sabe que para toda ação existe uma reação de igual valor e intensidade. Então, opa, essa é a lei. Então, tudo que eu faço corresponde com uma reação, aí eu começo a respeitar essa lei, ou seja, estou olhando para esse rei já, esse reinado, onde, de uma forma interna, eu estou instruindo meus próprios pensamentos para que também olhem dessa forma. E isso é bem colocado, que o Horácio citou, porque tem muitas questões que vêm, a questão de vozes, ditando coisas, colocando, enfim. Mas enquanto a gente não ouvir a voz da consciência, o resto tudo é ego, né? O resto tudo é ruído, é tudo falácia. Mas quando a gente ouvir esse real nosso ser, aí eu falo por mim mesmo. Eu paro de assinar por outro espírito ou por outras questões que sejam derivadas de qualquer uma, né, das culturas que a gente vem estudando até então. E eu começo a dar conta, andar na lei e ser esse real ser. Que daí eu assumo todo o que eu faço. Eu paro de colocar e depositar, porque se não deu certo, não fui eu só fui o intermediário de algo. E nem me recordo muitas vezes do que foi dito, porque estava inconsciente a ponto de nem ter recordações. Inclusive em relação a essas leis, porque a lei, de certa forma, ela corresponde à própria verdade. Então, as pessoas às vezes trazem falas dizendo a verdade, são várias verdades. Não, a verdade é uma só e ela é absoluta.
E quando que ela é absoluta? Quando nós realmente experimentamos e temos essa compreensão em relação a essa verdade. E de uma forma prática, pegando o exemplo do fogo. Então, se eu já me queimei no fogo, e a pessoa, né, vamos pegar o exemplo, o Sidney também já se queimou, não vamos ficar discutindo se o fogo queima ou não queima. Essa é a verdade. Se tem uma discussão em relação a essa verdade, não é verdade. Então, essas discrepâncias que você tem em relação à verdade, então tem uma incoerência aí que não bate, tem alguma coisa errada. E nas Escrituras temos o relato que José e Maria fogem para o Egito logo após o nascimento de Jesus. E depois, Jesus reaparece aos 12 anos no templo. Ou seja, aqui temos um dos primeiros períodos em que não há registros bíblicos sobre essa parte da vida de Jesus. Sidney, qual é o simbolismo dentro da gnose sobre esse relato? Então, Amanda, essa pergunta, como todas, né, mas dentro do simbolismo, a gente pode extrair muitas coisas aí. Essa fuga para o Egito, porque o Egito até tem o contexto dessa terra negra, porque ela era banhada pelo Rio Nilo, quando dá as cheias do Rio Nilo, essa terra ela ficava negra, né, quando baixava esse lodo, e ali se tinha toda essa fertilidade, essa criação. Nesse contexto dessa fuga, até pela questão de fugir de Herodes ali também, né, que tem o contexto do Cristo, né, ter essa saída para ser essa salvação e virar o Salvador do mundo, né, que tem até a questão do abatimento dos meninos de 0 até 2 anos, mas essa saída ela é proposital até para que se tenha esse ensinamento nesse berço, porque o Egito ele tinha muita sabedoria, né? Tinha muita ciência, ele tinha muito contexto, né, de ensinadores ali, que já tinham chego a patamares aí de conhecimento onde Jesus também foi buscar. Então tem um contexto dessa fuga, tem um contexto de buscar esse conhecimento, dessa fertilidade nessas terras negras, para depois ele regressar. Até cita-se que ele volta a Galileia, né, Nazaré, e numa das festas de Páscoa que ele vai, né, até o templo, e aí é encontrado ali aos 12 anos, falando com os doutores da lei. A gente já pega até essa questão do apostolado dos 12, até a questão das 12 tribos, agora já vem reduzindo para os 12 apóstolos, que ele vai encontrar lá na frente do batismo, após os 30 anos. Então ali a gente vê que ele já está discutindo com os senhores da lei ali, né? Com os senhores que estão fazendo a regência, né, nesse templo. Então já tinha bastante sabedoria adquirida já ali, e já conseguia dialogar com eles e fazer perguntas que até eles mesmos, com toda a sabedoria que tinham, ficavam pasmados com tamanha consciência que se tinha nessa criança de 12 anos, que é a representação até de anos iniciáticos que ele vinha já traçando. Depois, né, não se cita, mas dos 12 até os 30 também é um período, e até essa parte dos 0 aos 12, que nos apócrifos, né, não tem aqui na Bíblia, que a gente tem até dos conselhos, que a gente falou que foi formada ela, mas nos apócrifos tem a passagem desses anos perdidos nesse livro que nós estamos estudando. Ali tem também o contexto desses 12 até os 30, que ele foi para a Índia, foi para a China, foi para Caldeia, até Tibete, aonde ele fez toda essa trajetória se preparando até chegar a esse batismo e fazer todo esse drama cósmico, e aí surge novamente aqui no livro, né, que a gente vem vendo do Velho Testamento e do Novo Testamento, mas isso tudo está contido em história nos apócrifos. E isso tudo não é citado, mas Jesus ele não saiu do nada e chegou com esse conhecimento. Ele teve uma preparação total, ele teve mestres, ele teve ensinadores, ele pegou todas as culturas e doutrinas e aí chega com esse conhecimento todo para realmente fazer, né, essa via crucis e realmente, né, ensinar para nós o que ensinou. Porque para se apresentar o Cristo, realmente necessita de todo esse tempo, né, dessa lapidação, desse preparo. Exato. E esse apresentar o Cristo que você fala tem algo bem simbólico, até poético, porque se a gente pegar nesse processo iniciático do nosso ser, nós temos 33 vértebras,
Mais ou menos na vértebra número 12, na T12, é onde está o nosso plexo solar, onde seria ali o terceiro chakra. E quando o terceiro chakra ele é desperto, através da terceira iniciação de mistérios maiores, é onde nasce o Cristo dentro de nós. É onde esse Cristo se apresenta, né, a público, vamos colocar dessa forma. Então tem toda uma questão cósmica, um drama cósmico, inclusive, nessa questão. Porque não quer dizer necessariamente que ele tenha conversado com esses doutores da lei com 12 anos. Por uma questão de drama cósmico, sim. Mas olhemos esse processo interno dele, como você muito bem colocou, dele se apresentar a público. Sim, quer chegar ao apostolado já porque ele vem, né, como o Aracidas até tinha citado, dentro das leis, né, ele respeita todas elas até chegar aos doutores da lei, né, e fazer esse caminho. É até interessante que o terceiro, ele é Vênus, né, então a iniciação Venusta até, tipo, ele traz o Cristo do amor, né, ele traz essa questão dessa... Então todo esse contexto desse simbolismo que a gente tem que extrair. Senão a gente vai ficar no contexto 12 anos, literalmente 12 anos. Não, ela ali tem toda uma questão simbólica de todas essas partes, de tudo que a gente vem estudando para a gente extrair e aqui dentro fazer da mesma forma. Porque senão fica só numa questão de admiração. Nossa, que legal, com 12 anos pregando no templo. Né? E tá, mas e isso internamente, o que realmente quer dizer? E voltando ao tema sobre a genealogia, se pegarmos a linhagem de Adão até Jesus, pode-se ter um olhar que o período que se passa entre um e outro é relativamente pequeno, mesmo historicamente passando muitos anos e gerações entre ambos. Lincoln, poderia explicar melhor por que podemos deduzir este como um período curto e como compreendemos isto sobre o olhar da gnose? Então, como a Bíblia ela conta a nossa própria história, lá desde Gênesis até Apocalipse, então todos esses personagens históricos que nós temos lá, eles estão falando de uma mesma pessoa. Então, Adão, Abraão, Jesus, Moisés, a gente precisa olhar como sendo um só, novamente trazendo dentro de nós. Então, quando a gente vê as linhagens, se a gente for colocar as gerações, isso de uma ordem cronológica não fecha a conta. Mas, novamente, se a gente levar tudo ao pé da letra, a gente vai entrar num labirinto do qual não vai sair. O que nós vamos fazer é pegar esse Adão, esse homem primordial que tem essa queda. Depois dessa queda tem todas as reverberações de histórias, essas gerações, todo o contexto onde vão acontecendo as histórias. Depois, mais tarde, a gente vai ver Abraão, vai ver Moisés, como graus de depuração de uma mesma pessoa e de um mesmo trabalho, desde uma queda até o início, né, de uma redenção e o seu apogeu. Dessa maneira que a gente consegue ter um discernimento acerca dessa história. Sim, porque se a gente olha, né, o tempo, claro que mentalmente dentro de Cronos a gente sabe, 100 anos é bastante, 1000 anos, imagina esse período que é 4000 anos, né, de Adão até Jesus. Só que olhando nessa forma, saindo do tempo, saindo da mente, deixa de existir. Aí você domina esse Cronos. Aí você vai entender até aquela passagem de Eclesiastes, onde ele fala que não existe nada de novo embaixo desse sol, porque é tudo a mesma coisa. E isso retrata justamente o que o Lincoln falou, né? Porque está falando do mesmo sempre, né? O que temos aqui? Temos pensamentos, temos a questão da consciência, a personalidade. É todo o mesmo trabalho, desde o início ao fim, que precisa ser entendido, suprimido, e aí esse tempo deixa de existir, né? Porque daí você já tem essa consciência. Nesse quesito gnóstico aí, que o tempo se resume a um curto espaço, né? Que aí a gente consegue compreender até na fala do Lincoln. É que para esse Cristo se manifestar, não foi só nessa existência de Jesus, né? Não seria não colocamos assim, né? Mas não seria possível fazer tudo isso. Você tem que ter uma bagagem ali de várias etapas iniciáticas, onde você vai passando por um processo até quando realmente esse Cristo se manifesta. Então, realmente, né? São personagens, né, bíblicos que realmente foram datando com outros nomes, mas era só realmente Jesus ali passando por todo esse caminho dele mesmo até conquistar esse Cristo. E até
como já foi colocado pelo Lin, com relação a esse tempo, de uma forma cronológica, se falando, tem pessoas, num olhar esotérico, que estão aqui já há milhares de anos. E, no entanto, continuam sendo as mesmas pessoas. É por isso que é importante, para quem realmente busca um conhecimento, colocar isso em prática para começar a observar essa transição que você tem, que a própria Bíblia vai ensinando. Então, é uma história interna. Então, para se dizer que a gente vem aqui tão somente uma vez e depois morreu e acabou-se, olha, é o mesmo que eu dizer para alguém que eu fui para escola um dia e já estou formado. Não tem como. Porque é toda uma bagagem sendo construída. É todo um símbolo dentro de mim construído até que eu chegue realmente a ser. Né? Esse olhar de alguém que está no trono, de estar sentado. Então, isso é bem interessante, trazendo dessa forma, porque a gente vê que quando eu vou dormir, é como eu acordasse outro dia, vivesse ele e acabasse tudo, né? A gente sabe que não, porque eu continuo da onde eu parei. Então, Jesus, dentro dessa linhagem toda, né, que a Amanda até trouxe, ele tinha muitas coisas para resolver até a Via Crucis. E isso tudo demanda de uma bagagem histórica de vários arquétipos, várias passagens e existências, né? Não tem como vir em uma existência, por mais que seja um grande mestre, um dos maiores que desceu, mas ele tem toda uma repercussão e os ajustes que ele está fazendo aqui é um ajuste de contas de um tamanho determinado de ações, com as reações voltando para que ele faça e ensinando nós. Porque como é que eu vou ensinar alguém a fazer, mas eu venho e faço em uma existência e todo mundo que está aqui estão quantas existências vivendo? Então ele tem que trazer um contexto do início ao fim, para que todos tenham da mesma forma o mapa que ele deixou engendrado e saiba que não foi só uma vez que veio e seria muito fácil, como o Aracides falou, em um dia de escola só se formar. Então todo esse conhecimento, até que a gente falou ali da questão desses anos que não aparecem nos livros, todos esses estudos também que não são relatados e fora essa outra bagagem toda, né, de histórias que ele veio vivendo até chegar a esse ponto aonde ele se manifestou como Jesus, o Cristo. Tanto que aproveitando essa analogia que vocês estão trazendo de escola, tem uma questão que as pessoas até transformam isso numa piada, aprendi tal coisa na escola, não uso, onde que eu vou usar isso na minha vida? Só que essas pessoas elas não percebem que os nossos estudos da escola, eles são tão somente um pano de fundo para todas as relações que a gente cria, para todo um contexto que a própria lei cria para que esses jovens, essas crianças, eles vivam em comunidade, eles vivam com a diferença, eles vivam com os outros. Isso, claro, falando num sentido de lei, de leis maiores, leis cósmicas. Os estudos, claro, aí vai trazer de tudo um pouco, é a própria questão da vida, vai ter de tudo um pouco na vida. Mais tarde, eu vou escolher daí uma profissão, onde eu gosto mais de matemática, vou escolher algo mais por aqui, gosto mais de história, então vou dentro desse contexto, qualquer um que se apresente e que tenha certa semelhança e afinidade com o que eu busco. Né? Mas é a mesma coisa que eu ter... vivido lá com os meus pais, eu ter vivido algumas histórias lá com eles, e eu disse, nem sei por que eu vivi isso com os meus pais, não estou usando isso na minha vida hoje, né? Mas o mais importante é a convivência, o estar com as pessoas. Outro ponto também que dentro de palestras em empresas eu trago para as pessoas, meus caros, a empresa é um pano de fundo para as nossas relações, para aquilo que a gente constrói. Percebam dois aposentados conversando, eles não vão falar, nossa, lembra daquela meta que a gente bateu lá atrás, como foi legal. Não, eles vão falar das histórias que eles viveram dentro da empresa. Da mesma forma, a gente vai pegar as histórias, não vai só falar delas, mas a gente vai extrair essas histórias. Então foi necessária essa saída, voltando lá na pergunta, foi necessária essa queda de Adão, essa saída, que é o próprio Jesus, que somos nós mesmos, esse Adão,
saindo, passando, vivendo no lodo mesmo, porque isso é que vai servir de lenha para a fogueira, é isso que vai servir de matéria, de disciplina para que a gente transforme isso em sabedoria. E o que eu ia pontuar é sobre essa importância. No episódio anterior a gente falou sobre esse protagonismo, né? Então, a partir desse momento, né, eu assumo toda essa autorresponsabilidade para que eu faça esse Cristo nascer, e quando ele se apresentar, né, eu tenha toda essa disciplina para conseguir seguir todo esse caminho, porque enquanto, né, não tiver uma regência como a gente está trazendo, realmente vira em nada, né? Sim. E até, Amanda, pegando isso que você falou, é claro que no momento ainda de inconsciência, a gente fala assim, quando eu virar esse protagonista, até como a gente fala, eu ser esse Cristo. E de eu não me colocar mais na condição de que alguém, opa, sou eu. Então, enquanto a gente não olha dessa forma, a gente está buscando esse Salvador externo. E isso é bem importante porque geralmente as pessoas falam, ah, Deus esqueceu de mim, a minha mãe interna, minha mãe divina não me olha, não me dá amparo, mas eles sempre estão porque eles estão dentro de você. É você que está atrelado com todas as questões que envolve, né? Está identificado e não ouve o teu real ser, não ouve tua mãe, e eles nunca te abandonam, porque eles são partes autônomas suas, derivadas, que estão sempre ali, latentes. Mas falta, como o João fala, né? Que é a voz que clama no deserto. É você ouvir nesse silêncio. Enquanto está todo esse barulho, toda essa questão mental, como que você vai ouvir? É os próprios egos, né, os nossos pensamentos pedindo ajuda para ser salvo, mas a salvação vem da morte deles, né? E aí a gente teve entendendo que o Lincoln trouxe até na outra questão do relacionamento, porque toda essa questão de relação que temos é o espelhamento nosso, aonde está ensinando. A gente, nesse convívio é que aprende. Tudo que a gente veio traçando, hoje a gente está colhendo e está se confrontando com esse espelho. Desde o livro que a gente está estudando no cristianismo, nós aqui criamos e nós estamos nessa cultura aprendendo nessa forma, porque na nossa criação, nos relacionamentos, chegamos a isso. Tem outras culturas que estudam de outras formas, mas não que eles não vão chegar a esse real. Não que eles não vão conseguir encarnar esse Cristo também, né? Como tem Krishna, Buda, entre outros que trouxeram ensinamentos também. Né? Sim. Mas você vê que tudo isso a gente vem criando, e o meio onde a gente está contido, onde a gente veio, foi criado por nós mesmos. Como o Lincoln falou dentro da questão dos pais. Por quê? Porque são coisas que ele ficou lá atrás não compreendendo, não aprendendo, veio nesse meio para olhar naquilo, olhar no entorno, na vila, no bairro, na cidade, no país. Isso tudo demanda de um espelhamento nosso, para que a gente aprenda, extraia e faça com que essa linhagem volte a ser reta. Sim. E até olhando para uma questão de tempo, como foi trazido ali pelo Lincoln, o Cristo, ele não é filho do tempo. Ele é filho dessa consciência que está além do tempo. Então, quando nós falamos em tempo, olhe para a mente. E a mente, num contexto mais de compreensão, ela diz, decifra-me, eu te devoro. Então ela é esse Cronos, que se você não decifra, ou seja, você não se torna uma consciência, o tempo ele te devora. E porque você é filho desse tempo, enquanto mente, enquanto pensamento. Bem interessante isso. E, né, toda essa importância de a gente olhar para essa ancestralidade interna nossa mesmo, né, porque é a partir disso que a gente tem a bagagem para adentrar em todo esse trabalho. Então a gente finaliza por aqui e agradeço você que ficou até o final desse episódio. Curta e compartilha e nos vemos na próxima. Paz Inverencial e até breve. Paz Inverencial e até breve. Paz Inverencial e até breve. Paz Inverencial, até a próxima.